Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos irmãos seminaristas, diáconos, continuando nosso curso de ecumenismo, estudando as notas do Diretório para aplicação dos princípios e normas sobre o ecumenismo, orientado pelo anexo da CNBB, aplicado à Igreja no Brasil. Na página 108, vamos estudar os números 122 a 136 do Diretório, que fala partilha da vida sacramental, especialmente na Eucaristia. Diz assim na página 108, nesta sessão do Diretório, é tratada a questão da intercomunhão, um dos problemas mais difíceis e dolorosos nas relações ecumênicas, pois nunca se encontrará uma solução plenamente satisfatória para todos. Para compreendermos melhor a questão, deixemos claros os conceitos. Entendemos por intercomunhão a participação dos fiéis de diversas confissões na mesma mesa eucarística. Podemos distinguir três tipos de intercomunhão. A intercomunhão propriamente dita ou recíproca, na qual duas ou mais igrejas ou comunidades eclesiais admitem de maneira oficial e recíproca, sem restrições, os fiéis de todas elas a participarem plenamente na celebração da Eucaristia ou ceia do Senhor. Nota B, na 209, comunhão unilateralmente aberta em caráter geral, ou seja, o caso em que uma igreja admite, em caráter geral e habitual, sem exigir reciprocidade, os membros de outras igrejas à plena participação eucarística. E comunhão unilateralmente aberta, de modo restrito, ou seja, quando a comunhão eucarística é concedida em casos singulares a membros de uma outra igreja ou comunidade eclesial, em determinadas circunstâncias e sob certas condições. Pode-se dizer que mesmo após a publicação do novo diretório, este é o único caso permitido na legislação canônica e na prática pastoral da Igreja Católica. O problema da intercomunhão ocupa um lugar central no movimento ecumênico. De fato, a Eucaristia é simultaneamente fonte e sinal da unidade da Igreja. Por isso, o movimento, que visa a reconstrução dessa unidade, tenderá naturalmente a procurar na Eucaristia a sua força, a fim de caminhar rumo a essa meta. Por outro lado, tomando consciência de que já existe uma certa unidade, pelo menos parcial, desejará manifestá-la eucaristicamente perante o mundo. Mas esses dois aspectos podem ser conflitantes, pois, se continuarmos a procurar a unidade, é porque ela ainda não foi plenamente atingida. Consequentemente, também, não poderá ser testemunhada com o ato mais radical da união, que é a Eucaristia. Ao regulamentar a intercomunhão e a administração dos sacramentos da penitência e unção dos enfermos, página 210, o Diretório, seguindo a legislação anterior, inclusive o Código de 1983, faz uma distinção bem nítida entre os cristãos orientais, que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, por um lado, e os outros cristãos não católicos, anglicanos, protestantes, etc. A razão dessa distinção
está na diferente compreensão dos sacramentos e, mais especialmente, da Eucaristia. Com os orientais que não estão em plena comunhão com Roma, a única diferença doutrinária em matéria eucarística que poderia ser alegada é o valor da epíclise, ou oração invocatória ao Espírito Santo antes da consagração, mas essa diferença parece atualmente superada. Pelo contrário, com os cristãos provenientes da Reforma, a doutrina católica encontra sérias diferenças em pontos fundamentais que a Igreja Católica se sente obrigada a sustentar como parte de sua fidelidade ao Evangelho. O modo de permanência da presença de Cristo na Eucaristia, o caráter sacrificial da mesma e sua relação com o sacrifício de Cristo. O papel insubstituível do ministro validamente ordenado para a validade da celebração eucarística. Por isso, para conceder os sacramentos mencionados, e mais especialmente a Eucaristia aos orientais não católicos, são exigidas apenas duas condições: petição espontânea e preparação devida. Pelo contrário dos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, são pedidas 5 condições: perigo de morte ou grave necessidade espiritual, petição espontânea, fé no sacramento conforme com a fé católica, ausência de ministro próprio e preparação devida. Então aqui está a diferença fundamental, não? O diretório dá nessa questão orientações gerais, citando o perigo de morte como um dos casos em que elas se aplicam. Mas dado que a legislação em vigor permite também a administração dos sacramentos da Eucaristia, penitência e unção dos enfermos, em caso de grave necessidade espiritual, recomenda vivamente que os bispos diocesanos, levando em conta as normas porventura dadas pela Conferência Episcopal, forneçam critérios para julgar dessa grave necessidade, assim como das outras condições requeridas. As normas dos bispos diocesanos, como é lógico, não podem ultrapassar os limites impostos pela legislação geral, mas também deveriam evitar tornar tal legislação pouco menos que inaplicável. Até agora, a CNBB não deu nenhuma orientação a este respeito, nem tampouco conhecemos normas baixadas no Brasil por bispos diocesanos. Um caso particular de intercomunhão pode se apresentar com uma certa frequência, como motivo da celebração dos matrimônios mistos. Ele é explicitamente focalizado no número 159. Mas voltando aqui na página 212, explicando o número 132, sobre a Eucaristia. A doutrina e as disciplinas católicas exigem para a validade dos sacramentos da Eucaristia, penitência e unção dos enfermos, que eles sejam realizados por um ministro validamente ordenado, ou seja, que tenha recebido o sacramento da ordem das mãos de um bispo, que se encontre na linha de sucessão apostólica. Nenhuma objeção é levantada a este respeito em relação aos ministros das igrejas orientais, que estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas há graves dificuldades em relação a todas as comunidades eclesiais nascidas da Reforma. Mesmo em relação aos anglicanos, não foram revogadas as determinações da Constituição Apostólica e Cure de Leão XIII. Tenha-se presente, porém, que, como se deduz do diretório, pode haver indivíduos dessas comunidades que possam ter sido ordenados validamente por terem recebido a ordenação, por exemplo, das mãos de um bispo ortodoxo. A reserva da homilia ao sacerdote ou ao diácono não impedem que momentos como o início da celebração
ou na ação de graças, se conceda a palavra aos irmãos de outras confissões que se encontram presentes. Fique claro, no momento de ação de graças ou no início da celebração. Número 137, 212. O diretório, do mesmo modo que o Código de Direito Canônico, não focaliza aqui o caso de católicos pedirem emprestados lugares de outras confissões para a celebração da liturgia católica. 213. Levando em conta as normas gerais que regulamentam o culto público, assim como o princípio da reciprocidade, já várias vezes invocado, não vemos nenhuma objeção séria para proceder assim, quando a prudência pastoral o aconselhar. Já existem em quartéis, hospitais, rodoviárias e outros estabelecimentos públicos lugares de culto comum a várias confissões religiosas. É bem provável que, dado o crescente pluralismo religioso no Brasil, nos anos vindouros, tais experiências e outras semelhantes se generalizem, pelo que seria conveniente que a CNBB publicasse algumas orientações a esse respeito. O diretório pede que as próprias autoridades acadêmicas dos estabelecimentos católicos de ensino tomem a iniciativa de conseguir assistência religiosa própria para os alunos e professores não católicos. Essa assistência religiosa poderia ser inclusive uma oportunidade para uma maior educação ecumênica dos próprios católicos no espírito de tolerância e mútua estima. É claro que essa assistência deve ser emprestada num clima de respeito mútuo e evitando qualquer tipo de proselitismo. Vale aqui a mesma observação feita ao número anterior. Os dirigentes dos estabelecimentos hospitalares católicos devem tomar a iniciativa de fornecer assistência religiosa da própria confissão a pacientes não católicos. Página 145. Vamos continuar então. Os chamados matrimônios mistos, número 145, ou interconfessionais, são simultaneamente o motivo de preocupação das igrejas e uma grande oportunidade de exercício prático do ecumenismo. Sem dúvida, um casamento misto sempre deixa uma certa preocupação sobre o futuro casal, pois o consórcio de toda a vida não poderá ser total num campo tão importante como o religioso, e porque não resulta fácil resolver adequadamente a questão da educação religiosa dos filhos. Por outro lado, o casamento místico é uma magnífica oportunidade de exercer a compreensão mútua na procura sincera da unidade. Uma reflexão mais aprofundada sobre esta questão no contexto brasileiro pode ser encontrado no trabalho da Comissão Teológica do CONIC, Os Casamentos Interconfessionais, coleção de estudos do CONIC número 4, Paulinas. Número 146. Enquanto com as igrejas orientais que não estão em plena comunhão com Roma, há uma visão básica, conjunta sobre a natureza e os fins do matrimônio, existem alguns pontos doutrinários importantes de divergência entre a Igreja Católica e as comunidades eclesiais originadas da Reforma. Em geral, elas não consideram o matrimônio como um sacramento, no sentido estrito da palavra, embora lhe atribuam um certo caráter sagrado de instituição querida por Deus. Daí se derivam diferenças substanciais quanto à celebração do casamento, ao estabelecimento de impedimentos dirimentes e à admissão do divórcio civil. Também há diferenças no campo moral, especialmente em relação à inseparabilidade afirmada na encíclica Humani Vitae de Paulo VI, na exortação apostólica Familiares Consórcio de João Paulo II, entre os aspectos procriativo e unitivo do matrimônio.
Estes e outros aspectos semelhantes devem ser levados em conta na instrução a ser dada aos futuros parceiros de um matrimônio misto. Número 150. Ao preparar o processo de habilitação do matrimônio mistos, o pároco pedirá e receberá as declarações e compromissos, preferivelmente por escrito e assinados pelo nubente católico. A diocese adotará um formulário especial em que consiste expressamente a disposição do nubente católico de afastar o perigo de vir a perder a fé, bem como a promessa de fazer o possível para que a prole seja batizada e educada na Igreja Católica. Tais declarações e compromissos constarão pela anexação ao processo matrimonial de formulário especial, assinado pelo nubente, ou, quando feitos oralmente, pelo atestado escrito do pároco no mesmo processo. Ao preparar o processo de habilitação matrimonial, o pároco cientificará oralmente a parte católica dos compromissos da parte católica, e disso fará anotação no próprio processo. Aqui, só para citar o parágrafo acima, a diocese adotará um formulário especial em que conste expressamente a disposição do nubente católico de afastar o perigo de vir perder a fé, bem como a promessa de fazer o possível para que a prole seja batizada e educada na Igreja Católica. Número 151, nota importante, página 216. Vamos lá. Não existe mais na atual legislação canônica a pena late sententia de excomunhão para os pais católicos que entregaram voluntariamente os seus filhos para serem batizados ou educados acatolicamente. Mas o cânon 1366 estabelece uma pena possível a ser imposta pela autoridade eclesiástica ferende sententia. O que o diretório faz aqui não é abolir essa pena, mas dar uma interpretação benigna desta forma. Isso aqui, número 151, se vocês quiserem pegar o número para ver, diz assim: no cumprimento de dever de transmitir a fé católica aos seus filhos, o cônjuge católico respeitará a liberdade religiosa e a consciência do outro, e terá a preocupação de unidade e estabilidade do casamento e da preservação da comunhão familiar. Se, apesar de todos os esforços, os filhos não forem batizados nem educados na Igreja Católica, o cônjuge católico não incorre na censura do direito canônico. No entanto, não cessa a obrigação de partilhar a fé católica com os filhos. Esta exigência mantém-se e pode levar consigo uma contribuição ativa para a atmosfera cristã do lar. Que ele faça tudo o que é possível pela palavra e pelo exemplo para ajudar os outros membros da família a apreciar os valores específicos da tradição católica, que tome todas as disposições necessárias para que, bem informado da sua própria fé, ele possa ser capaz de expressá-la e refletir sobre ela com os outros, que reze com a sua família para pedir a graça da unidade dos cristãos, tal como o Senhor quer. Muito bem, está explicado. Voltamos à página 216. A explicação do número 153. Ministro sagrado, expressão que se encontra no cânon 1127, significa ministro validamente ordenado, em conformidade com a doutrina católica. Ou seja, bispo, presbítero ou diácono, tanto católico como não católico. Para se obter uma atuação concorde quanto à forma canônica dos matrimônios, observe-se o seguinte, isso é o mais importante. Ponto 1, página 216. A celebração dos matrimônios mistos se faça na forma canônica,
segundo as prescrições do Cânon 1108. Se surgirem graves dificuldades para sua observância, pode o ordinário do lugar da parte católica, em cada caso, dispersar da forma canônica, consultar o ordinário local de onde se celebrará o matrimônio. Consideram-se dificuldades graves, sério conflito de consciência em algum dos membros, perigo próximo de grave dano material ou moral, oposição irredutível da parte não católica ou dos seus familiares ou do seu ambiente mais próximo. Número 4. Atenda-se também à concessão da dispensa, a repercussão que possa ter junto à família e comunidade da parte católica. Em substituição da forma canônica dispensada, erigir-se-ão aos nubentes para a validade do matrimônio alguma forma pública de celebração. Quanto à notação dos matrimônios celebrados com dispensa da forma canônica, observe-se o procedimento no Cânon 1121, artigo 3, legislação complementar da CNBB ao Cânon 1127, parágrafo 3. Alguma celebração pública significa que uma celebração realizada perante pessoa revestida de autoridade pública, religiosa ou civil. O casamento poderia, portanto, ser celebrado nesses casos não só no rito de uma outra profissão religiosa, mas também na forma civil. Aqui é focalizado pela primeira vez, no número 159, nos documentos oficiais da Igreja, o caso da comunhão eucarística concedida com motivo da celebração do matrimônio misto ao cônjuge não católico. Prestem atenção, página 218. Na nota aos números 102 e 136, sistematicamente as condições para concessão em casos particulares. Aplicando-se o que lá foi dito, podemos afirmar que não se vê nenhuma dificuldade em dar a comunhão eucarística durante a celebração do matrimônio, dentro ou fora da missa, ao noivo oriental não católico, que o pedir espontaneamente e estiver devidamente disposto. Mesmo quando a parte católica for membro de comunidades eclesiais provenientes da Reforma, sobretudo do Ocidente, é perfeitamente possível que se cumpram as condições requeridas. De fato, se o matrimônio é celebrado na forma canônica, é impossível a atuação de um ministro não católico para dar a Eucaristia. Além disso, se o noivo acatólico for uma pessoa piedosa e que quiser colocar seu casamento sobre o sinal visível de Cristo, pode-se dizer que a recepção da comunhão constitui para ele uma grave necessidade espiritual, contando, pois, que se cumpram a outras 3 condições: petição espontânea, preparação devida e fé no sacramento. Não vemos nenhum inconveniente em admiti-lo à comunhão eucarística, neste caso concreto, embora, como dizíamos, seja a primeira vez que esta questão é expressamente focalizado num documento oficial da Igreja Católica, há tempo que a prática pastoral vinha admitindo pacificamente esse modo de atuar. Já em 1969, tivemos notícia do primeiro caso típico. O então prefeito para a Congregação para a Fé, cardeal Ottaviani, concedeu a comunhão eucarística durante a celebração do matrimônio a uma noiva presbiteriana sueca que casou com um católico italiano na cidade de Assis. Veja também as normas dadas pelo bispo George Hamilton de Superior, publicadas no suplemento de 73. Vamos lá, número 169. Embora a intercomunhão deve ser considerada algo excepcional, durante a vida matrimonial pode apresentar-se circunstâncias como a primeira comunhão dos filhos, funerais de parentes próximos, etc., em que o cônjuge não católico sinta verdadeiramente necessidade espiritual
de partilhar na comunhão eucarística católica. Com o novo diretório, fica claro que a participação é possível, excepcionalmente, desde que se cumpram as outras condições requeridas. Contudo, deve-se atender ao fato de que quase sempre será possível para o católico agir de modo recíproco, pois por causa da necessidade para a validade da Eucaristia, de acordo com a doutrina católica, na atuação de um ministro validamente ordenado, não lhe será possível, se participar da Santa Ceia de uma outra confissão, expressar uma fé no sacramento, conforme o que, com a da comunidade que celebra. O movimento ecumênico, comentário 162, sempre teve duas vertentes, uma doutrinária, impulsionada por fé e constituição, e outro testemunho, onde se destacou vida e ação. É frequente escutar que a doutrina divide, mas a prática une. Na realidade, porém, pontos de divergência e de convergência podem ser encontradas em ambas as vertentes. Pense-se nas disputas entre progressistas e conservadores, e se verá que no campo da ação também está cheio de divisões que percorrem as diversas igrejas e comunidades eclesiais. Isso aqui paro por aqui, porque depois nós vamos voltar a esse tema na próxima aula, tá bom? Eu sempre dou uma continuação, porque o texto não está dividido em parágrafos ou subtítulos, e assim nós vamos estudando um pouquinho todos esses temas que são muito importantes. Então nós paramos na página 219, onde vimos a questão da intercomunhão, tá bom? Muito obrigado, até já, até a próxima aula. Que Deus abençoe, Nossa Senhora cuide de vocês e nos ajude na unidade. Paz e bem.